o professor Sérgio Xavier Gomes de Araújo. Ele possui graduação pela UF, mestrado em História Social da Cultura pela PUC e doutorado por lá também. É professor adjunto da Unifesp, tem experiência na área de ética e filosofia política clássica e moderna, com ênfase em filosofia do Renascimento, especialmente nos ensaios de Michel de Montaigne, atuando ainda nos seguintes temas: humanismo e reformas religiosas, ceticismo e estoicismo antigos, retórica clássica e moderna, além de ser um excelente tradutor de Petrarca, né, assim, as cartas que vocês traduziram ficaram excelentes, uso sempre, né, nas disciplinas, e autor de inúmeros artigos sobre Montaigne nas suas mais diversas, né, concepções, nos seus mais diversos ensaios. Então, Sérgio, é muito bom, né, te ouvir. A gente está trabalhando agora, a minha última aula de moderno, que foi ontem, foi exatamente sobre Montaigne, né, se a gente entra um pouco ali nos canibais, né? Não é assim, muito uma questão que a gente consiga abordar em vários momentos, mas em moderno a gente está lá. O professor Luiz Falcão, que participa aqui também, né? Não vai poder estar presente hoje, que ele tem reunião de departamento, e ele mandou um grande abraço, falou que queria muito estar aqui, mas infelizmente as demandas da burocracia, né, são mais fortes do que os nossos interesses de pesquisa. Então, é isso, Sérgio, mais uma vez, muito obrigada, e passo a palavra aqui para você. Bom, obrigado, Fabrina, pelo convite. Obrigado, Samuel, a todo o pessoal da organização. É um prazer estar aqui. Eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas falas do laboratório, inclusive de alguns colegas daqui, e são falas excelentes, vocês fazem um trabalho excelente, é um prazer estar aqui. E, inclusive, por estar de volta aí, por ver o pessoal da história, da UF, porque eu venho daí, mas eu acabei vindo para cá para a filosofia. Então é sempre bom estar de volta aí à minha origem, ao pessoal da história. Enfim, é muito bom, e vai ser muito bom ouvi-los, né, a respeito aí da minha fala, né, como é que vocês, as perguntas, enfim. É uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há relativamente pouco tempo. E, bem, o título da minha fala, então, Maquiavelismo e Razão de Estado aos olhos, né, da moral da consciência, de Michel de Montaigne. Então, a ideia é um pouco relacionar esse princípio, na verdade, que atravessa os ensaios do Montaigne, essa ideia de uma moral pautada no âmbito externo da consciência, né, com a vida política, com a dedicação à vida ativa. E, portanto, eu vou repartir minha fala em 3 momentos, né? O primeiro deles eu pretendo falar um pouco sobre esse tema da moral da consciência, relacionando ele com a vida política, né? Mostrando, na verdade, esse é o objetivo dessa parte primeira, né? Que essa moral enraizada no âmbito interno da consciência, do agente aí no caso, não exclui a dedicação à vida ativa, à vida política, muito embora Montaigne assuma o que a gente chama do realismo político maquiaveliano, ou seja, compreende que as exigências da honestidade elas não suprem as necessidades da vida política ou da utilidade, para a gente usar o termo que intitula o ensaio de que eu vou falar mais aqui hoje, que é do útil e do honesto. Num segundo momento, pretendo falar brevemente sobre essa tópica, então, do útil e do honesto, né, que é legada para a modernidade, principalmente através de Deofique e do Cícero. E para, em seguida, enfim, passar a alguns pontos, a um exame do texto do Montaigne, do ensaio do útil e do honesto, que abre ali o terceiro livro dos ensaios, para a gente pensar como é que Montaigne se posiciona em relação a esse que ganha toda uma importância, uma relevância toda particular, enfim, sobre o impacto das ideias de Maquiavel e, mais ainda, sobre a emergência da ideia do maquiavelismo, né, que se diferencia bastante das ideias do Maquiavel
na verdade, a gente poderia chamar de uma vulgarização das ideias de Maquiavel, das lições de Maquiavel, né? E como é que Montaigne se posiciona, então, em relação a esse tema, conforme herdado da tradição ciceroniana, pautada no estoicismo, e diante da forma como esse tema foi retrabalhado, né, pela perspectiva maquiaveliana, mais pragmática, né, de um pensamento político pautado muito mais na eficácia das ações do que nas exigências da moralidade, conforme a filosofia política clássica, os termos da filosofia política clássica, né, da consideração da habilidade ou virtude política do líder político enquanto pautada nas virtudes cardeais, né, da sabedoria, da justiça, da moderação e da coragem. Bom, então, eu gostaria de projetar alguns slides aqui, mas o meu note está ruim, então eu estou fazendo pelo celular, eu espero não cansá-los muito, né? Eu tenho aqui um texto escrito, mas eu não vou ficar lendo o tempo todo, vou estar para a coisa não ficar enfadonha, mas enfim. Começando pela primeira parte, falando da moral da consciência, na verdade, essa primeira parte eu pretendo traçar um pouco as relações entre dois capítulos dos ensaios que estão ali no início do livro 3, né? Particularmente do ensaio sobre o arrependimento, que é o segundo capítulo do livro 3, do volume 3 dos ensaios, para falar dessa moral da consciência. É claro que essa ideia de uma moral pautada no âmbito interno, no juízo interno da consciência, né, ela atravessa a obra como um todo, desde os primeiros ensaios, primeiro volume, né? Enfim, o discurso pessoal de Montaigne enfatiza frequentemente esse âmbito interno da própria consciência como critério ético fundamental para bem regrar a própria vida, né? Para bem julgar as próprias disposições, seus atos, intenções, em contraposição ao comportamento daqueles que se orientam pela doxa, pelas opiniões do mundo, né? Ao contrário da volubilidade das opiniões do mundo, né? Sobretudo naquilo que Montaigne chama de forma reincidente ao longo dos ensaios desse seu século depravado, né? De costumes corrompidos, né? Marcado pela escalada e das guerras de religião, pelas disputas dinásticas que tomam a França nessa segunda metade do século XVI, né? Ao contrário, então, das opiniões do mundo, o que a doxa considera como virtude e vício, né? O Montaigne vai sempre enfatizar aí a instância da consciência, como instância de firmeza, de estabilidade, de reconhecimento do que seja a verdadeira virtude, né? Na verdade, aí, retomando uma referência que remonta à tradição platônica, né? Ao estoicismo. Isso se manifesta no próprio projeto que define a escrita dos ensaios, que é o projeto do autorretrato, né? Do retorno a si, escrever sobre si, como ele nos diz, né? Em sua maneira simples, natural e ordinária, ali no proêmio, que abre o primeiro livro, que é o aviso ao leitor, e não em uma postura mais estudada, né? Numa postura mais artificiosa, numa imagem mais bela de si do que seria aquela que corresponde à realidade, que era o que ele deveria fazer se o objetivo dele ao escrever os ensaios fosse conquistar o favor do mundo, né? Para usar aqui os termos que Montaigne usa no seu aviso ao leitor. E mais que isso, né? Essa ideia, então, de um retorno a si, né? de um ancoramento da moralidade no âmbito da consciência individual, está na própria decisão que o Montaigne toma pelo abandono do cargo de magistrado no Parlamento de Bordeaux, que ele exercia já há uns 10 anos, pelo menos, em 1571, para passar a escrever os ensaios, que o Jan Starobinski marca aí como momento inaugural da escrita dos ensaios. Bom, essa moral da consciência, ela parece alcançar sua formulação aí mais veemente, vamos dizer assim, uma de suas formulações mais veementes, difícil destacar apenas uma ao longo dos ensaios, mas essa ela é particularmente forte, no ensaio do arrependimento, né, que é o segundo ensaio do livro 3, na ocasião em que Montaigne afirma aí uma recusa enfática da confissão aos padres, da confissão privada aos padres,
determinada como dever obrigatório do cristão pelo Concílio de Trento, né? Reafirmando aí uma postulação feita em 1215 com o Concílio de Latrão, da obrigatoriedade da consciência privada, então da afirmação do controle por parte da ortodoxia da Igreja Reformada sobre a consciência individual dos fiéis, né? E essa é uma ocasião bastante forte para que Montaigne possa afirmar a autonomia de sua consciência individual, portanto a sua recusa de submeter-se ao tribunal da penitência. Então eu cito aqui uma passagem significativa desse ensaio do arrependimento, que define, na verdade, qual é o mote de sua escrita sobre esse tema cristão do arrependimento, né? Montaigne nos diz, então, né? Justifiquemos aqui, excusons, né? Justifiquemos, é um tom de uma necessidade de se desculpar, né? Justifiquemos aqui o que eu digo com frequência, que eu me arrependo raramente e que a minha consciência se contenta consigo mesmo, não como a consciência de um anjo ou de um cavalo, mas como a consciência de um homem. Né? Portanto, uma consciência contente consigo mesma, isenta da contradição interna da consciência cristã, né? Em seu perene conflito entre o próprio pecado e a lei revelada. Né? Com relação a isso, né, enfim, Montaigne, portanto, ele usa um vocabulário judiciário, aí, muito próximo ao texto do Concílio de Trento, né, quando afirma a importância do Tribunal da Penitência, uma outra passagem que para nós aqui vai ter bastante importância. Então ele nos diz: nós, principalmente, que vivemos uma vida privada, que está à mostra apenas para nós, né, exercer os meus atos aos olhos internos da minha consciência moral, não aos olhos externos, portanto, né, da opinião pública ou das instâncias externas que pretendem determinar, né, como agir bem, né? Nós, principalmente, que vivemos uma vida privada que está à mostra apenas para nós, devemos ter estabelecido no íntimo um modelo com o qual tocar nossas ações e, com base nele, ora afagar-nos, ora castigar-nos. Tenho minhas leis e meu tribunal para julgar sobre mim. A eles me dirijo muito mais do que a lures. Fim da citação. Ora, essa noção, então, de uma concordância consigo mesmo, né, de uma conduta pautada numa conciliação interna consigo, de uma consciência contente de si próprio, né, ela cifra-se no ensaio do arrependimento sob o uso do termo forma, que para nós é muito significativo. E aqui pegando aqui o início do ensaio, que já aparece assim o eu caracterizado sob a designação, então, de forma, numa passagem do ensaio do arrependimento que é bem célebre, que ela é tomada, inclusive, pelo Erich Auerbach, no seu L'Humaine Condition, para analisar a forma do ensaio, né? Quando Montaigne fala da estabilidade de sua forma em meio ao movimento universal do mundo, né? Da contingência do mundo. Ele nos diz: os outros formam um homem, eu o descrevo, e reproduzo um homem particular, muito mal formado, e o qual, se eu tivesse que moldar novamente, em verdade faria de novo. Né? Então, trata-se aqui de uma forma estável e já consolidada. Se eu pudesse que moldar novamente, eu faria de novo, mas ela já está feita. Né? Essa ideia de uma estabilidade dessa conduta conciliada consigo mesma, ela é atirada em seguida sobre o pano de fundo da inconstância universal do mundo. Mas agora está feita, ele nos diz, né, a sua forma. Ora, os traços de minha pintura não se extraviam, embora mudem e diversifiquem-se. O mundo não é mais que um perene movimento. Nele todas as coisas se movem sem cessar, a terra, os rochedos do Cáucaso, as pirâmides do Egito. E tanto com o movimento geral, como o seu particular. A própria constância, e aqui o vocabulário sai do registro da Fides para entrar no registro moral, né? A própria constância que nos remete ao estoicismo, né? O grande ideal moral do estoicismo. A própria constância não é outra coisa senão um movimento mais lânguido. Bom, passagem muito estudada e celebrizada, enfim, pela brilhante análise do Erich Auerbach, que usa essa passagem para nos falar sobre o gênero do ensaio, né? No seu texto L'Humaine Condition, que está no Mimesis, e que é um texto canônico, né, para todos aqueles que querem estudar o gênero literário do ensaio. Mas, enfim, o que nos importa aqui, para fechar nesse primeiro momento da fala,
sobre a questão da moral da consciência, é essa noção de forma, então, né? Que aparece desde o início do ensaio e vai aparecer adiante, numa formulação também muito importante nos ensaios, que é a ideia de forma mestra, né? De forma maîtresse, de cada um. Quando Montaigne nos diz que nos exorta, nos convida a nos apropriar conscientemente das nossas características naturais, né? Individuais, para conduzir-se de acordo com elas, né? A ideia de forma, ela se refere justamente a isso, né? A uma configuração harmônica do modo de vida, em concordância com a sua própria natureza, uma apropriação consciente de suas qualidades, de suas inclinações naturais, né? Entretanto, e esse aspecto é importante para que a gente passe adiante, né? Essa ênfase que o Montaigne dá, né? Nessa primeira parte mesmo, né? Quando ele dita esse quadro da inconstância universal do mundo, né? Essa ênfase que ele dá na prática de ensaiar-se, né? A necessidade de colocar a alma sempre em aprendizagem e em prova, como modo de forjar essa estabilidade, né? Mediante o exercício constante da racionalidade, ela nos afasta de uma concepção, para que a gente refira essa ideia às tradições antigas, né? Da concepção essencialista da identidade própria ao estoicismo. Uma concepção essencialista da identidade, portanto, né, que supõe uma razão prévia da natureza que concilia o humano consigo mesmo. É a ideia fundamental da ética estoica da oikeiosis, né? Existe uma razão operando previamente a minha própria o meu ato consciente de apropriação da minha forma natural, enfim, que já determina esse movimento, né? Na verdade, a ideia de ter que estar sempre se reapropriando de sua forma a todo momento, no âmbito da contingência, ou seja, a cada ato que Montaigne escolhe, ele está sempre atualizando a concordância com a sua forma, nos remete muito mais a refletir. O gato acaba de passar aqui. Enfim. Nos remete muito mais à referência aristotélica, né, da virtude enquanto exis, disposição virtuosa, adquirida na prática, né, enquanto hábitos. Mediante a exercitação das ações, né? A gente não tem uma conciliação prévia. Isso é importante para que a gente veja que essa ideia dessa consciência individual, dessa conciliação consigo, ela é matéria de um exercício constante, ela não é algo dado, né? Montaigne, quando situa essa estabilidade da forma no âmbito do movimento universal do mundo, né, ele está nos dizendo de alguma forma que essa constância, que essa conciliação, que essa concordância consigo mesmo, ela pode lhe ser roubada em algum momento, né? O fluxo do mundo pode levá-lo a contradizer-se a si próprio, né? Ou se a gente quiser ser mais preciso, né? Se ele não exercer um domínio a cada momento de seus afetos, de suas paixões, elas podem levá-lo a agir de forma dissonante de sua forma que é virtuosa. E entrar em contradição consigo mesmo. Portanto, o que a gente quer mostrar aqui é que trata-se de um equilíbrio um tanto precário, né? Não essencialista. Enfim, essa forma maîtresse de Montaigne resulta do aperfeiçoamento de suas inclinações virtuosas, de natureza bem nascida, né? Ela se refere à sua condição de nobre, de gentil homem, na prática. E falar de Montaigne como gentil homem, né, significa não um nobre qualquer. A ideia do gentil homem implica um nobre que sobressai por um modo honesto de proceder, né, calcado nos ideais antigos, da fides, da modéstia, da liberdade. E para reforçar um pouco o que eu estou dizendo, né, dessa necessidade de a cada ação, de cada deliberação dada no plano da contingência, conforme a cosmologia aristotélica da virtude, né, que se dá num plano do imprevisível, do que pode ser de outra forma, né, do movimento do mundo, no mundo sublunar. Né? Montaigne nos diz é preciso ajustar minha história ao momento.
a cada momento. Daqui a pouco poderei mudar, não apenas de fortuna, mas também de intenção. Preciso estar atento a todo momento para se ajustar à sua forma. A gente está bem no plano da ideia da frônesis aristotélica, de uma decisão refletida que se atualiza a cada momento. Bom, dito isso, o interessante da gente perceber nesse proêmio, no ensaio do arrependimento, é que ele funciona, se a gente o lê, Montaigne está ali falando da sua escrita de si, dos desígnios de sua escrita de si, dessa concepção da identidade destituída de qualquer solo metafísico, no movimento, do estabelecimento dessa conduta virtuosa enquanto um exercício constante de ensaio de si mesmo. Enfim, parece que esse ensaio, isso é consenso entre os estudiosos, esse ensaio foi escrito, num primeiro momento, para estar no prólogo do terceiro livro. Montaigne, mais uma vez, ele está aí justificando a sua forma de escrever, que é tão... que ditou tanto dos modos, das formas, do gênero de seu tempo, embora partilhe em grande medida dele, sobretudo da epístola, dos sermos familiares. Mas, enfim, esse ensaio soa como um prólogo. E, de fato, ele deveria, num plano original de composição da obra, estar ser situado como o primeiro livro, como o primeiro capítulo do terceiro livro. Entretanto, não é isso que acontece. Parece que a matéria política ela acaba tomando lugar desse elogio de uma moral da consciência, e o capítulo que passa a ser o primeiro do terceiro livro é do Útil do Honesto, que trata de uma matéria política. Lembremos aí, quando 1578, quando o terceiro volume dos ensaios aparece, a gente está num momento particularmente delicado da escalada das guerras de religião na França. É o ano das barricadas de Paris, de Paris sitiada pela Liga, Henrique III, monarca Valois, foge de Paris, daqui a pouco ele vai assassinar o Duque de Guise, e daqui a pouco será assassinado por um católico extremista também, um monge, e mergulhando a França numa disputa dinástica. Montaigne, nesse momento aí, ele havia exercido, da década de 80, aí, principalmente, a função de mediador entre as facções rivais, católica e protestante, entre o Marechal de Matignon, que é lugar-tenente do Henrique III de Valois, e o rei de Navarra, protestante. Montaigne nos fala muito disso em Útil do Honesto. A matéria política adquire, nesse momento, uma importância muito grande. Presumimos que, por esse motivo, Montaigne resolve situar, então, o Útil do Honesto como abertura do terceiro livro dos ensaios. Ora, o Útil do Honesto, entre os capítulos dos ensaios, ele se destaca, não por acaso no livro 3, que a matéria política floresce de maneira muito mais forte do que nos outros capítulos, dos primeiros volumes, destaca-se como um dos capítulos que se apresenta desde o título pela relevância de sua matéria política e moralizante. O tópico do Útil do Honesto tem uma importância muito grande na filosofia política clássica e renascentista. Enfim, claro que a matéria política não está excluída dos outros capítulos. Ela aparece, geralmente, sob os modos oblíquos, muito utilizados, procedimentos retóricos muito utilizados pelo Montaigne ao longo de todos os ensaios, por modos indiretos, oblíquos, pela alusão, pela ironia, pelas digressões, pelas figuras, enfim, em capítulos que, pelo título, parecem anunciar outra coisa. Por exemplo, diversas decorrências da mesma atitude, que é o capítulo 24 do livro 1. Ali Montaigne faz uma reflexão sobre as guerras sobre os conflitos confessionais e faz um elogio ao Duque de Guise, o próprio ensaio dos canibais, em que o tema da descrição ali dos costumes dos canibais tupinambás funciona como um mote
para uma crítica envesada dos valores e costumes, né, ocidentais, né, de seu tempo, né, o dogmatismo religioso das reformas. Dutch do Honesto se destaca no livro 3, então, não só ele, mas também no livro 3, o capítulo da incomodidade da grandeza, né, que Montaigne faz uma crítica às tendências absolutistas que a monarquia está tomando nesse momento, né? Mas, enfim, Dutch do Honesto é um dos capítulos mais explicitamente políticos, né? Ainda que esse conteúdo político dos ensaios ele adquira forma, ele adquira unidade, né? Adquira sentido dentro dessa forma pessoal do autorretrato, a partir da experiência do Montaigne, e não destacando-se, enfim, completamente da forma convencional, né, dos tratados de filosofia política. Esse conteúdo político dos ensaios ele não é menos coerente e inovador, né, respondendo aí aos problemas do seu tempo, com que Montaigne vai afirmar o seu repúdio ao chamado maquiavelismo. Esse maquiavelismo, essa ideia que surge, sobretudo no pós-São Bartolomeu, associada à atitude atribuída, né, não se sabe bem ao certo até hoje, mas atribuída a Catarina de Médici, de ter ordenado a matança dos huguenotes quando do casamento entre Margarida de Valois e Henrique de Navarra. Né, essa imagem, né, do governante, portanto, maquiavélico, que usa intrinsecamente mal, né, e da ideia da política enquanto um campo intrinsecamente imoral, né, do governante que usa de maneira voluntária, de maneira metódica, a perfídia, a crueldade, a traição, para alcançar os seus interesses, né, os seus objetivos políticos, né, o poder pelo poder, né, o domínio do homem sobre o homem, de maneira absolutamente indiferente a qualquer parâmetro moral. Enfim, essa ideia que acaba sendo incorporada nos tratados políticos da época enquanto proceder mesmo do homem de Estado. Né, vai aparecer nos tratados jesuítas, inclusive, né, e do próprio Giovanni Botero, em sua Razão de Estado, né, enquanto totalmente incorporada ao proceder do homem político, do homem de Estado. Montaigne vai afirmar seu repúdio a essa tendência bastante forte no seu próprio tempo. Mas, como a gente vai ver, que, bom lembrar, né, que tem seu marco fundamental, o que a gente chama de maquiavelismo, com a obra anti-Maquiavel, né, no Innocent Gentillet, de 1576, que é um huguenote que escapou, sobreviveu do massacre de São Bartolomeu. E tenho que disputar espaço aqui com esse cara, tão difícil. Mas, entretanto, como a gente vai ver, Montaigne não se afasta tanto das lições de Maquiavel. Montaigne ele assume o chamado realismo maquiaveliano, como a gente vai poder ter a oportunidade de ver aqui. Bem, dito isso, antes de mais nada, a gente começou falando então de uma moral da consciência, né? Para que a gente volte a ela, agora pensando na questão política, né, algumas considerações sobre a tradição do comentário. Né, quanto à temática política em Montaigne, é preciso considerar, antes de mais nada, que seu encarecimento de uma moral da consciência não implica numa abstenção da vida pública, como que é, por exemplo, um dos intérpretes mais importantes, canônicos dos ensaios, é Pierre Villet, que estabelece o pensamento de Montaigne como uma dicotomia entre o espaço da honestidade, que é o espaço da moral da consciência, um espaço seguro em que vigorariam aí os preceitos da moral, os preceitos da moralidade, enfim, da honestidade, e um campo da imoralidade, que é o campo da vida política, né? O que implicaria no Montaigne aquela figura do Montaigne como um filósofo isolado na torre, que não toma parte na vida política, né? Essa ideia, ela se apoia em grande medida numa passagem, e aí já entrando, né, no conteúdo do ensaio do Dutch do Honesto. É uma passagem logo no início do ensaio que Montaigne assume efetivamente a sua visão realista
digamos, né, segundo a verdade efetiva da coisa, né, conforme Maquiavel, e ele nos diz: é preciso deixar o desempenho dessa parte, a vida ativa, para os cidadãos mais vigorosos e menos temerosos, que sacrificam a honra e a consciência, né, é importante a gente notar a ocorrência desse termo, então, né, consciência, como aqueles outros antigos sacrificaram a vida para a salvação de seu país. Nós, mais fracos, escolhemos papéis mais fáceis e menos arriscados. O bem público requer que se atraiçoe, que se minta e que se massacre. Esse que se massacre, né, é um acréscimo posterior ao texto que muitos pesquisadores atribuem a uma referência, a uma alusão aí indireta ao massacre de São Bartolomeu, né? Encarecido por muitos autores políticos como algo que precisava ser feito. Deixemos esse encargo para pessoas mais obedientes e mais maleáveis. Fim da citação. Mas é um pouco mais nuançada a relação de Montaigne com esse realismo de Maquiavel. Ela não implica necessariamente uma abstenção da vida política e de uma visão da vida política como intrinsecamente má, né? Com isso a gente toca numa outra interpretação, que é do Hugo Friedrich, que entende que o realismo de Montaigne, quando ele aborda a natureza humana, a chamada natureza humana, ele talvez seja muito mais radical do que o do próprio Maquiavel. Montaigne não atribui, em sua experiência dos atos humanos, sua observação, em sua investigação do humano, no plano empírico, ele não atribui ao humano, ao homem, uma natureza má. Entretanto, muito mais diversificada, muito mais complexa, muito mais imprevisível. Misturada. Né? E aí, citando ainda o início do ensaio do último anexo. Nosso ser está cimentado de qualidades doentias. A ambição, o ciúme, a inveja, a vingança, a superstição, o desespero alojam-se em nós como uma dominação tão natural que sua imagem é também reconhecida nos animais. Dessas qualidades, quem suprimisse as sementes no homem destruiria as condições de nossa vida. Em certo momento ele diz até que nem a nossa virtude é cura. Em meio à compaixão, né, uma boa qualidade, sentimos interiormente uma certa pitada agridoce de voluptuosidade maligna ao ver o outro sofrer. E até as crianças sentem isso, ele diz. E aí ele cita uma passagem bonita aqui do Lucrécio. Durante a tempestade, quando no vasto mar os ventos revolvem as ondas, é doce assistir da terra os árduos embates de outrem. Né? Nem mesmo a nossa consciência ela é um espaço tão seguro assim. E a gente procurou fazer uma alusão a isso aqui no início da fala. Né? A consciência está no âmbito da contingência, ela não é um espaço tão seguro assim, tão puro assim. A gente não opera com a ideia de uma moral da consciência aqui em Montaigne a partir de uma concepção, digamos, essencialista da consciência, pautada no princípio de uma natureza humana dada. Né? Então, portanto, essa consciência ela não seria assim, um espaço tão seguro e tão puro para a moralidade, para que ela possa se opor ao plano da política. Né? Como o ensaísta nos diz, tal é o edifício do nosso ser privado, cimentado com qualidades boas e ruins. E se você suprimisse as qualidades ruins, destruiria as condições da nossa existência. Também assim é o edifício político, em cuja costura da ligação do edifício político, os vícios fazem-se indispensáveis. Entretanto, indispensáveis, e aqui é o ponto, acho que é o ponto fulcral do nosso exame aqui, dessa postura do Montaigne entre o maquiavelismo e Maquiavel, os vícios são indispensáveis, porém não incorporados como prática política cotidiana, rotineira, como quer o maquiavelismo. Mas, eventualmente, em situações específicas. Enfim,
O tema das relações do útil e do honesto é formulado primeiro por Panécio, mas depois retomado e desenvolvido por Cícero em Dos Deveres, em termos estoicos. O problema remonta às origens do pensamento político, da aparente oposição entre o registro público e político das ações úteis e o campo moral da honestidade, que cabe a cada um buscar seu valor intrínseco. É um problema que está na origem do pensamento político, né? Eu acho que não tive a oportunidade de assistir aqui, o Eugênio Gonçalves deve ter falado bastante para vocês sobre isso, né? Em tempos de guerra, como de paz, é eventualmente a opção mais útil, que promete maiores resultados, aos olhos do maior número de pessoas, passa pela mentira, pela traição, né? Mas Cícero parte de um princípio metafísico do estoicismo para anular essa ambivalência, propondo a unicidade do sumo bem, calcado na concordância com a razão universal da natureza, o ortologos, né? De onde derivam as inclinações humanas naturais. Se o sumo bem é um só o caminho que leva ao sumo bem. Você não pode ver um útil fora do honesto, um bem de outra ordem, né? O útil e o honesto se conciliam numa unidade originária pautada na natureza, segundo Cícero. Qualquer aparência de hostilidade que seja oposta à honestidade só pode ser fruto de engano, levando à busca do interesse particular em detrimento do bem comum e do prejuízo do próprio bem. É no espaço das instituições da República, afinal, que se realiza a excelência da felicidade e a eudaimônia, a felicidade humana. A capacidade de desfazer os enganos da doxa, as falsas aparências do bem, do útil dissociado do honesto, por Cícero, e atualizar a unidade originária entre útil e honesto concerne a virtude da prudência, própria do homem político, possuidor das virtudes cardeais. É essa unidade que vai ser abalada pela perspectiva mais pragmática de Maquiavel e destruída pela voga do maquiavelismo, né? Montaigne vai se posicionar de maneira muito peculiar em relação a isso, né? E aqui já avançando sobre o conteúdo do útil e do honesto, para a gente pensar esse posicionamento do Montaigne. Montaigne ele vai reforçar a importância da honestidade como princípio da vida política, mas ele vai destituir dessa importância o solo metafísico em que Cícero baseava essa importância, e isso tem muitas consequências. Bem, e falando já do ensaio do útil e do honesto, né, é importante a gente perceber, então, já procurando esclarecer esse posicionamento, né, do Montaigne, né, como é que ele reifica a importância da honestidade, da moralidade, como princípio da vida política, mas não baseado em uma expressão de uma lei da natureza, em uma lei divina, como quer que seja, enfim, uma instância transcendente. E, enfim, entrando no conteúdo do ensaio do útil e do honesto, é interessante como é que o registro, a gente começou falando da moral da consciência, né? Como é que esse ensaio ele vai ficar alternando as perspectivas entre o registro e uma moral da consciência, até porque Montaigne fala de sua própria experiência na vida pública, e o registro político, propriamente, da eficácia. Isso já aparece na maneira como Montaigne constrói seu retrato no ensaio Quanto Homem Político, Quanto Homem de Prudência. Montaigne vai mostrar como a fides, a lealdade à própria palavra, será um instrumento político importante para que ele seja bem sucedido em suas missões diplomáticas, né? Que implica em conquistar a confiança de ambos os partidos, católico e protestante. E mais que isso, essa ideia de fides, ela já aparece no início do ensaio, quando Montaigne nos diz, e assim começa do útil e do honesto, né? Não obstante a importância do tema. Tratado desde Cícero, passando por Tomás de Aquino, Giovanni Poltano, enfim. Ele começa assim: ninguém está isento de dizer tolices, o mal está em dizê-las acuradamente. Só vou dizer tolices aqui, uma fala bastante ambígua, né? Porque é uma litote, né? Ninguém está isento de dizer tolices, quer dizer, todo mundo está permitido dizer tolices, né? A gente não sabe se Montaigne está falando apenas que o que ele está dizendo é tolices ou que todos os outros autores, seja Cícero, todas as grandes autoridades, disseram um monte de bobagem a respeito do útil e do honesto. Enfim, mas fica aí
essa ambiguidade, né? Enfim, o importante é que ele marca, no início do ensaio, a sua franqueza. Eu não procuro querer fazer valer mais do que as coisas, do que valem as coisas que eu tenho a dizer. É a franqueza dominada no campo da conversação, no campo da relação com o leitor, no âmbito privado. Ele diz: falo com o papel como falo com o primeiro que encontro. Em seguida, no ensaio, Montaigne vai estender essa Fides para o campo da vida política, para a sua negociação entre os príncipes, né? E aqui a gente tem um ponto-chave do que a gente veio falando, né, de uma recuperação da honestidade como princípio da vida política, mas não calcada numa noção, num princípio metafísico, de uma expressão da natureza, de uma lei natural, de uma unidade originária entre útil e honesto, conforme o princípio estoico ciceroniano. Isso aparece na maneira como Montaigne trata a Fides no mundo público. Ele nos diz: tem um modo franco, fácil de insinuar-se, de obter crédito nos primeiros contatos. A sinceridade e a verdade pura, em qualquer época que seja, ainda tem aplicação. A honestidade está sendo mais eficaz para cumprir os seus deveres do que a perfídia, do que a dissimulação. É verdade que essa Fides, quando opera no âmbito público, ela opera de um modo diferente, né? Montaigne precisa ocupar-se da elaboração de sua imagem da Fides, né? Não importa apenas não mentir. É preciso convencer os poderosos da minha lealdade à verdade, senão eles vão achar que eu posso me prestar a mentir para servir. E aqui a gente tem uma alternância do discurso do ensaio para o plano moral, de um certo resguardo no exercício da vida pública, para que ele não precise trair a própria consciência, né? Entretanto, o mais importante, o primeiro plano do ensaio, é o discurso da eficácia, né? O mais importante são os efeitos políticos da Fides. O essencial da Fides é a sua natureza de expediente político, afirmada não por seu valor moral intrínseco, portanto, mas de acordo com sua eficácia. E aqui faço referência a Gerald Nacan, que traz essa ideia que me parece crucial para pensar esse posicionamento de Montaigne face ao maquiavelismo e ao realismo maquiaveliano, que ele rebate o maquiavelismo no próprio território do maquiavelismo, mostrando que a honestidade e assim a moralidade cumpre a lei fundamental da vida política, da eficácia das ações, muito mais do que a perfídia e as ações desonestas. A essa altura do útil e do honesto, parece estar replicando uma lição que Montaigne dá no ensaio anterior, lá do livro 2, que chama-se da presunção, em que ele atesta a ineficácia e o caráter nocivo da mentira. Montaigne combate, então, os conselheiros que recomendavam aos príncipes, com vistas à boa resolução dos assuntos públicos, a perfídia em total detrimento do zelo pela própria fé e consciência. Tal conselho, e esse ponto para a gente é importante, tal conselho, né, da utilização da perfídia, ele poderia ser legítimo, segundo Montaigne, se o príncipe usasse uma vez, numa circunstância específica da perfídia, e resolvesse de uma vez a salvaguarda do Estado sem precisar mentir de novo. O problema, porém, é que a natureza humana não se comporta exatamente dessa forma, né? E aqui citando Montaigne no ensaio da presunção. A miúde se recai na mesma barganha. Faz-se mais de uma paz, mais de um tratado ao longo da vida. O ganho que incita os príncipes à primeira das lealdades, e quase sempre ele se apresenta como em todas as outras maldades, os sacrilégios, os assassinatos, as rebeliões, as traições, são empreendidos em troca de alguma espécie de fruto. Esse primeiro ganho traz consigo infinitos danos sucessivos, lançando o príncipe fora de todo o comércio e de todo meio de negociação, devido ao exemplo daquela infidelidade primeira. A crítica da perfídia aqui não se dá por ela ser intrinsecamente ruim, mas se dá também no território maquiaveliano, da eficácia das ações. A perfídia, quando ela é usada de maneira rotineira, quando incorporada à prática política, ela quebra Fides. Ela quebra os acordos, ela quebra os laços da filia. Em outras palavras, o príncipe não é mais digno de confiança. Portanto, ela é nociva a longo prazo.
ela pode ser até bem-sucedida a curto prazo, no momento imediato. Mas quando ela se torna parte do procedimento, da prática política, incorporada à prática política, como querem, né, os teóricos da razão de Estado, ela é ineficaz. Portanto, Montaigne combate esse maquiavelismo em seu próprio território, não no discurso moralizante, mas no discurso da eficácia. Né? E o que essa autora, né, a Geraldine Lacan, chama de um maquiavelismo do bem, ou de um maquiavelismo erasmiano, algo desse tipo. Então, a interpretação é uma chave de crucial importância para pensar o posicionamento de Montaigne contra o problema do realismo político. É certo que ele defende a honestidade como fundamento da vida pública, mas fora, porém, do solo metafísico em que ela se assentava da perspectiva de Cícero. As ações honestas, de acordo com as leis civis, reificando os valores e os costumes assentados na tradição, devem ser obedecidas pelo que são, porque elas são os valores que regram a vida comum. Elas são cristalizadas ao longo do tempo. Não porque elas exprimem uma lei natural, um desejo divino, uma instância transcendente. Claro que Montaigne está aqui sob a sombra do impacto da ruptura com a unidade cristã tradicional implementada aí pelas reformas religiosas e o caos que isso gerou. Né? Daí o seu ceticismo, né, com relação àqueles que querem romper as tradições que regulam a vida em comum em nome de suas crenças sobre o que seja melhor. Né? Geralmente isso não leva a algo de muito bom, geralmente, da perspectiva de Montaigne, isso é movido por presunção, por orgulho. Entretanto, e aqui a gente deve dar um passo além, o maquiavelismo do bem ainda não dá conta completamente das complexidades desse problema do útil e do honesto no texto de Montaigne. Né? A tensão entre o útil e o honesto permanece ao longo do texto inteiro. Né? E Montaigne, na verdade, esse problema não é passível de uma solução unívoca e geral. O texto está sempre indo do plano moral para o plano político, ele está sempre pensando essa ideia do conflito entre o útil e o honesto através de situações específicas, com personagens específicos, né? O problema do útil e do honesto para o magistrado, o problema do útil e do honesto para o príncipe, enfim. Numa palavra, né? O problema do maquiavelismo do bem, que conciliaria o útil e o honesto novamente, entretanto, sob o polo da utilidade, não mais da honestidade, não chega a resolver completamente o problema, embora seja de importância, de bastante importância. Porque ele não dá conta do modo como Montaigne assume a ideia da verdade efetiva da coisa de Maquiavel. Ou, melhor dizendo, do que Montaigne fala desde o início do ensaio, existem circunstâncias específicas que a perfídia e os atos torpes entram na costura da ligação do corpo político, como a gente vinha falando, né, há pouco. Né? A Lacan não dá conta dessas circunstâncias quando ela resume o problema, quando ela procura solucionar o problema de conflito entre o útil e o honesto sob a forma de um maquiavelismo do bem. Né? Isso aparece de maneira muito viva no início do ensaio, né? E aí já me reportando a algo que a gente já falou, mas voltando, da metáfora que Montaigne faz do corpo político com o corpo humano, que é a metáfora organicista. Né? De vez em quando, o corpo humano, para que ele se restabeleça em sua saúde, num momento extremo, em que suas condições de vida estão sendo ameaçadas, os médicos aplicam uma certa dose de veneno ali para que se restabeleça a saúde. Mas é aquele veneno aplicado para aquela circunstância, naquela medida. E com um objetivo muito determinado. Nesse sentido, a honestidade precisa ser flexibilizada. Mas vejam, a honestidade ser flexibilizada, no caso do Montaigne, ela não é um problema tão grave assim, na medida em que a própria honestidade ela está destituída de um solo metafísico. Você não está ferindo uma lei eterna. Você não está ferindo uma lei natural.
quando Montaigne defende a honestidade em termos de eficácia, ele libera a ação política do príncipe, em termos realistas. É claro que isso não é tão simples assim, né? Afinal de contas, né, a pergunta fundamental que orienta o ensaio é esta, né? A quem não deve ser detestável a perfídia? A perfídia deve ser aplicada às vezes, mas ela é universalmente detestável. Se o príncipe ganha uma fama de pérfido, a sua autoridade política se esboroa. De que modo empregar a perfídia, portanto, né? A gente percebe que na própria atividade política do Montaigne, ele permite, eventualmente, que ele tenha que empregar a perfídia, né? Ele diz aqui, quando ele fala da sua negociação entre os príncipes, isso é muito sutil, né? Dificilmente trairia um príncipe por uma pessoa particular. Eu ficaria muito contrariado de, pelo príncipe, trair uma pessoa privada. Ora, dificilmente contrariado não significa jamais, né? Então, portanto, Montaigne admite que isso possa ocorrer até mesmo consigo. Entretanto, para a gente lembrar do início da nossa fala, isso aparece no texto em termos apenas hipotéticos. Montaigne agradece a sorte, na verdade, né? Até agora, a Fides me foi suficiente, né? Tudo isso me decorreu com tanta sorte, pois certamente a fortuna tem aí a parte fundamental. Poucos passaram de mão em mão com menos desconfiança, mais favor e privacidade. No caso do Montaigne em si, ele parece não ter tido que entrar em contradição com sua própria consciência no exercício da vida pública. Então isso não se deve só à sorte, né? Mas se deve a um comportamento prudencial, né? de um certo resguardo para não se envolver demais com os negócios, de modo que os príncipes pudessem exigir-lhe a traição como serviço, né? Mas aqui, novamente, a gente está num registro moral. E o primeiro plano do ensaio é político, é da eficácia. E talvez o exemplo mais paradigmático do ensaio nesse sentido, portanto, né, do que a gente falou, de uma eficácia do honesto, né, do honesto defendido em termos de eficácia, não em termos de valor intrínseco moral, né, e da necessidade eventual do emprego da perfídia, ele talvez apareça de maneira mais paradigmática, né, no exemplo inicial do ensaio de Tibério, imperador Tibério, que, na verdade, motiva a indagação fundamental do ensaio. O exemplo, né, suscita essa indagação norteadora do ensaio. A necessidade de empregar a perfídia pelo bem comum. E diz, a quem a perfídia não deve ser detestável, visto que Tibério a rejeitou com tão grande prejuízo. Montaigne faz alusão aqui a uma narrativa que está nos anais de Tácito, que de quando fora feita uma proposta ao Senado romano por Adangandestro, príncipe dos Cátaros, de envenenar Armínio, que era o inimigo dos romanos na Germânia, descrito pelo Montaigne como o maior inimigo, mais poderoso que os romanos tiveram. Tibério rejeita essa proposta de eliminar Armínio pelo veneno. Tibério escolhe a honestidade. E ele diz, o povo romano está acostumado a vingar-se dos inimigos abertamente com as armas na mão e não traiçoeiramente as escondidas. Notem nessa fala o termo costume. Acostumado, né? É o costume assentado na tradição que legitima o valor do honesto, né? Não tanto que ele seja expressão, ou de modo algum, que ele seja expressão de uma vontade divina ou de uma lei eterna da natureza. Enfim, com isso, numa cena pública, Tibério rejeita uma vantagem imediata para o império, que seria eliminar Armínio pelo veneno. Ao invés de quebrar as regras da guerra, segundo os costumes romanos, o mos maiorum romano. Tibério, diz Montaigne, deixou a utilidade pela honestidade. Pensou a longo prazo. A utilidade imediata não compensa o caráter nocivo que essa perfídia poderia ter a longo prazo, de romper com as regras do mos maiorum romano. Entretanto,
Montaigne faz um hipotético objetor dizer assim: mas Tibério era um enganador, né? Tibério passa aí para a tradição como um personagem famoso pela dissimulação. Tibério não é um exemplo de honestidade. Tibério não é, ele é contra-exemplo do Montaigne, que está usando a honestidade em conformidade com sua consciência. Em Tibério, os atos não correspondem à consciência. Tibério não age de maneira honesta por amar a honestidade. Ele odeia a honestidade. No entanto, ele agiu de modo virtuoso da perspectiva do Montaigne. O homem desonesto pode ser virtuoso na vida política usando a honestidade. E aí ele nos traz uma frase que posteriormente ficou muito conhecida pelo La Rochefoucauld como exemplo da hipocrisia. A admissão da virtude não significa menos na boca de quem a detesta. Porquanto a verdade arranca dele a força. E se ele não quer acolher essa virtude em si, ao menos cobre-se com ela para enfeitar-se. Então aqui a gente tem um excelente exemplo de uma honestidade em termos de eficácia, que na verdade não corresponde nem ao caráter daquele que está se utilizando dela, né? E que, no fim das contas, não exime em nada a virtude da ação política. Né? Para a gente fechar aqui, só uma última alusão que eu queria fazer para que a gente possa fazer um link com o que eu comecei a falar sobre o ensaio do arrependimento. Né? Montaigne, isso seria tema que eu ainda pretendo desenvolver para um outro trabalho, né? Mas que eu até quis chegar a ele aqui, mas acabei não conseguindo, né, tanto. Mas assim como acontece no caso do Tibério, né, o Tibério ele não é um personagem honesto e ele precisou usar de honestidade. A gente tem mais adiante no ensaio o exemplo do príncipe virtuoso. O príncipe virtuoso que precisa usar da perfídia. Né? E Montaigne nos diz dele: o príncipe, quando uma circunstância urgente, portanto, uma circunstância urgente, extraordinária, que está em jogo aí a salvação do Estado. Né? Questão de vida ou morte, extraordinária. E uma circunstância urgente, algum tumultuoso e inopinado acontecimento, por necessidade de sua condição, obriga-o a faltar a sua palavra e a sua promessa, ou de qualquer outro modo lança-o fora de seu dever habitual, deve atribuir essa necessidade a um golpe da vara divina. Né? Agora o texto está um pouco ambíguo, ele está tanto no plano da política quanto da consciência moral. Vício não é, pois ele deixou sua razão por uma razão mais geral e poderosa. Porém, certamente é uma infelicidade. Ele diz adiante: se tinha que agir assim, que haja assim. Mas se ele o fez sem se lamentar, se não lhe pesou na consciência fazê-lo, sua consciência está em maus termos. O príncipe precisa se arrepender de sua ação. O arrependimento que aparece, que é tema do segundo ensaio, ele aqui aparece como um expediente de natureza tanto moral, mas também política. A gente está na cena pública. Quando a gente fala da política, a gente está no plano da aparência. E se o príncipe precisou usar da perfídia publicamente, é preciso que ele, ainda que ele se arrependa no plano moral, né, isso seja uma questão, ela é trabalhada aqui no ensaio também, me parece que o que está em jogo aqui é o arrependimento em termos de aparência. Eu preciso mostrar publicamente que me doeu fazer. E foi só uma vez. Só assim eu recobro a confiança dos meus subordinados. E recobro os laços da Fides. E recomponho a sociedade política. O arrependimento que está operando num plano moral, no capítulo do arrependimento, ele aqui parece operar também num plano político, da eficácia. A perfídia precisa ser compensada. Portanto,
não obstante todas as sutilezas, as idas e vindas do pensamento do Montaigne, né, do modo como ele se posiciona frente a essa questão extremamente complexa, né, do conflito do útil e do honesto, conforme a maneira como ele é discutido em seu próprio tempo, Montaigne parece não se afastar muito para a gente fechar, né, da verdade efetiva da coisa do Maquiavel. Na verdade, eles parecem se aproximar um tanto. Entretanto, essa maneira do Montaigne trabalhar, né, eu duvido que o Maquiavel estivesse muito preocupado com o arrependimento do príncipe. Mas, enfim, era isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção. Eu fecho aqui. Muito obrigada, Sérgio, pela excelente exposição. Que tema interessante que você tá na mão, né, agora para analisar, né? Gostei muito dessa associação que você traz aí entre Maquiavel e Montaigne nesse ensaio. E antes de abrir aqui para as perguntas, os trabalhos do Maquiavel estavam lá na biblioteca do Montaigne, lá na Torre do Castelo? Tinha lá algum príncipe? Tinha alguma coisa. Tinha. Sim. Não, Montaigne é leitor de Maquiavel. Sim, mas tinha lá com ele lá história, né, história de Florença, discurso e tal. Muito legal. Eu vou abrir aqui para as perguntas dos nossos ouvintes, e aí depois eu faço as minhas considerações também. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o Sérgio? E é muito bom, né, Sérgio, quando o povo vai pensando aqui, é bom te ouvir, né, assim, você está na área de filosofia da Renascença, mas você é da história, né, assim, a sua formação toda é na história, e é muito legal como você transita entre os dois campos, né, como é que isso se sedimentou aí na sua carreira. Parabéns mesmo pela análise. Sérgio Mendonça abriu aqui a fila das perguntas. Pode falar, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. Parabenizar o Sérgio pelo trabalho, meu xará. Bom, eu não sou, né, um estudioso do Montaigne, né, mas eu estudo razão de Estado, né, no pensamento político italiano, né, da passagem do século XVI e XVII, né. E eu achei bem interessante, né, essa abordagem. Eu não conheço muito Montaigne, como eu disse antes, né, mas é bem interessante essa forma como ele aborda, né, a questão moral, né, a questão da ação do príncipe e tudo mais. E eu fiquei pensando um pouco, não é o assunto da minha pesquisa, mas eu fiquei pensando um pouco sobre, e essa é a minha dúvida, a minha questão para você, se você chegou a pesquisar o Justo Lipsio, né? Que o Justo Lipsio é um autor que me parece que tem uma visão muito parecida com essa que você estava falando agora no final, né? Dessa questão do príncipe, que ele precisa se arrepender, né? Que ele é levado, digamos assim, pelas circunstâncias a adotar uma ação extrema, né? Uma ação com perfídia, mas é um príncipe que ele precisa se arrepender disso, né? É um infortúnio, né? Ter que agir dessa forma, mas eu acho que o Justo Lipsio ele até coloca de uma forma que não sei se é tão convencional assim naquele momento que ele estava escrevendo, mas de que seria uma obrigação do príncipe agir em um momento de extrema necessidade. Porque o príncipe, pelo local que ele ocupa, pela posição que ele ocupa como, digamos assim, a cabeça, né, aquela analogia com o corpo, né, a cabeça do corpo político, ele precisa, né, tomar uma ação, ele tem uma responsabilidade com relação à comunidade política, né? Então, eu fiquei pensando um pouco essa relação entre o Lipsio e o Montaigne, né, porque eles fazem parte, né, desse campo dos estudos clássicos, né, eles que são os autores que retomam, né, os clássicos naquele período, do estoicismo, enfim, um pouco por aí que eu gostaria de te ouvir. Obrigado. Então, a gente precisa estudar mais Justus Lipsius, né? Acho que tem muito pouco estudo sobre ele. É um autor importantíssimo em seu tempo. Eu não sou um leitor do Justus Lipsius, pretendo ser, quem sabe. É um autor que eu gostaria muito de estudar, mas me parece que sim, até onde eu poderia dizer,
está um pouco próximo dos Justus Lipsius, sim, né, essa ideia. E é um dos autores que melhor vai desenvolver aí na França, né, essa ideia de razão de Estado e procurando harmonizá-la com a moralidade cristã, né, como o neo-estoico, o autor paradigmático do neo-estoicismo, me parece, né? E tem um elemento nos Justus Lipsius aí que está totalmente ausente no Montaigne, embora eu acho que eles cheguem acho que há uma interseção nesse sentido do príncipe ter que compensar a ideia de perfídia, mas que há um elemento, como bom autor estoico, Justus Lipsius, né, há um elemento de ancoragem numa ideia de natureza, né, quando o Justus Lipsius pensa a atitude do príncipe, né. O príncipe, nesse sentido, né, me parece, né, eu não sou um estudioso de Justus Lipsius, mas me parece que o príncipe, no caso do Justus Lipsius, ao ter que empregar a perfídia, ele tem uma visão do logos, da natureza, que os seus súditos não têm acesso. Ele estaria justificado nesse sentido, né, de acordo com uma perspectiva estoica, né? Bastante justificado nesse sentido, talvez até com a sua própria consciência, né, o que não seria o caso aqui no caso do Montaigne, mas teria que justificar para os súditos, né, essa atitude, né, porque os súditos são os não sábios, e o governante, conforme pintado pelos Justus Lipsius, ele é quase o sábio estoico, né, mas enfim, é um autor que a gente precisa estudar, né, a gente precisa estudar, e seria bacana que houvesse os trabalhos aí, umas teses sobre os Justus Lipsius, né, porque é um autor que foi de uma importância enorme, né, acho que o marco, né, do Descartes meio que obscureceu esse finalzinho do século XVI, né, dos neo-estoicos, enfim, tem o Charron também, um autor muito importante, mas é isso que eu poderia dizer, né, sem ter um estudo suficiente, né, mas pelo que eu posso presumir, assim, né. Obrigada, Sérgio, pela questão. Mais alguém quer fazer uma questão para o professor Sérgio Xavier? Samuel? Então, inicialmente eu gostaria de agradecer ao professor pela fala e por comparecer ao laboratório. E a minha questão, só contextualizando um pouco, eu cheguei a conhecer um pouco, bem superficialmente mesmo, o pensamento do Cícero, do estoicismo e do Maquiavel, e sempre, mesmo pelo lado do Cícero, do estoicismo, tinha uma visão meio de ingenuidade, de que não... Sabe, essa ideia do certo, ter que fazer o certo por ser certo, meio que, como o senhor comentou, da justificativa da metafísica, não me descia muito. Aí, vendo o pensamento de Maquiavel, eu pensei, essa aqui parece um pouco mais condizente, de o príncipe sendo necessário, às vezes, tomar atitudes mais pesadas para chegar a um objetivo. E vendo o pensamento do Montaigne, pareceu algo mais equilibrado, mais condizente, de certa forma. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da perfídia. Não sei se eu pronunciei correto, que seria, às vezes, que é necessário a pessoa meio que se desvirtuar um pouco, de mentir, para o bem comum. Não sei se é o caso. Se o senhor podia citar algum exemplo, mais alguns exemplos, o senhor tinha chegado a falar um pouco sobre o exemplo do príncipe, mas não sei se na obra o autor dá mais alguns exemplos sobre. Não sei se me fiz entender aqui. Na verdade, o ponto em que ele é bem explícito em relação à necessidade da traição, da perfídia propriamente, né? É esse ponto que eu citei aqui, do príncipe de virtude, quando ele é levado a trair a própria palavra, né? Aí ele está usando o termo realmente a traição da própria palavra, né? Ele usa a ideia de duplicidade em relação ao seu próprio exemplo, né? Quando ele diz que se for pelo partido certo, pelo partido justo, né? Ele fala de si mesmo aqui nesse caso, né? Ele não usa o termo perfídia, mas é a duplicidade, né? Ele diz se fosse preciso
em defesa do Partido Justo, o Partido Justo é o partido da tradição, né? A conservação da tradição das leis civis estabelecidas, né? Eu acenderia uma vela, deixa eu ver se eu encontro essa passagem aqui, porque ela é bem... Seguirei o partido certo. Na verdade, não hesito em confessá-lo, se fosse preciso, eu facilmente levarei uma vela para São Miguel e outra para sua serpente, seguindo o conselho da velhinha. Seguirei o partido certo até a fogueira, mas com exclusão desta, se puder. Então, ele cita a possibilidade de aquecer com a duplicidade, enfim, e tem os outros exemplos no final do ensaio de situações de traição, que ele, uma série de exemplos aqui de homens que se puseram a serviço de um príncipe, se prestaram a algum tipo de traição para servir-lhe e acabaram sendo, aí é a questão, né? Como eu disse, a questão norteadora do ensaio, a quem a perfídia não é tão detestável, né? Esses caras que se prestaram à traição para servir a um príncipe, tem uma série de casos aqui, eles, em grande parte dos casos, eles foram eliminados, eles foram torturados e eliminados pelo próprio príncipe que se beneficiou com isso, para que ele se livre da pecha de Pérfido, né? Então ele coloca alguns casos aqui sempre com essa perspectiva de se a perfídia ela é útil, sim, a perfídia é útil, mas como empregá-la, mesmo que seja em casos extraordinários, enfim, sem que ela abale o edifício político, né? Entretanto, esses casos aqui que Montaigne cita, que eu acabei de mencionar, né, são alguns exemplos que aparecem, eles são casos um pouco, digamos assim, um pouco corriqueiros. São casos em que, às vezes, o cara está servindo a um príncipe, aceitando trair em nome do serviço do príncipe para obter um bem privado, uma coisa para si, né? Como a traição acontece, como você se presta à traição. Na verdade, quando você se presta à traição para adquirir algum bem para você, você está... isso corresponde a até menos uma falha de consciência do que de prudência, porque você está se expondo ao desprezo público, ao desprezo do próprio cara que te empregou nesse serviço. Mas me parece que, como para responder melhor a sua pergunta, a perfídia, em termos de sua necessidade política específica, do uso dela conveniente, vamos dizer assim, ela aparece nesse caso que eu citei aqui durante a fala, do príncipe virtuoso que foi levado a utilizá-la, não teve outra alternativa senão utilizá-la, né? E aí a gente tem uma alusão à ideia do arrependimento, né, que transita aqui, né, em termos políticos como em termos morais, né? Sim, acho que tentando lembrar aqui de todos os exemplos que ele cita, né, acho que esse é o exemplo paradigmático dessa utilidade política que a perfídia pode ter. Em raras ocasiões, raríssimas. Tanto é que Tibério não a usou, mesmo sendo Tibério um desonesto. Eu vou aproveitar, Sérgio, o embalo aqui das questões, porque eu fiquei pensando, né, se a gente, né, você mesmo citou, mas a gente lendo o Príncipe, ele, né, o Maquiavel está dizendo que existem circunstâncias em que a perfídia, a violência, a dissimulação, o uso da força, elas são fundamentais para a manutenção do Estado, porque o objetivo do príncipe é justamente mantê-lo, né, transformar os súditos em homens virtuosos, ou, né, não é um objetivo que esse príncipe deva se preocupar. Então, essa autora que você citou,
que fala de um maquiavelinismo do bem, que assim, fica um pouco de contrassenso nisso, porque Maquiavel não está pensando, na minha opinião, quando eu ouvi, Maquiavel não está pensando se o príncipe na moralidade desse príncipe, se ele o importante é que ele realmente mantenha esse estado. Então, esse príncipe, se ele se arrependeu ou não, é uma questão interna dele, ele não vai precisar mostrar aquilo para ninguém, porque o importante é a ação, né? Assim, que deve ser empregada ou não deve ser empregada. E essa questão da violência, né, para o Maquiavel, e do uso da força, das boas leis, das boas armas, isso tá muito, muito claro, né? Assim, tanto no Príncipe quanto na história, né? Em que essa questão das conjuras, da violência, ele retrata aquilo com uma minúcia, né? Assim, de que, olha como a história, né? Assim, de verdade acontece no meio desses atos violentos, dissimulados, né? Dessas lutas entre facções. Então, quando você fala de um príncipe que se arrepende, de um príncipe virtuoso, me lembrou muito, muito mais o Erasmo, né, o manual do príncipe cristão, esse príncipe virtuoso, que aí sim, ele está preocupado com arrependimento, com a formação desses súditos, né, e com a manutenção da paz e outros critérios que aí ficou, né, no ensaio, para mim, ficou uma conexão mais direta. O príncipe até pode cometer um ato violento, um ato de perfídia e tudo mais, mas ele se arrepende, né? E ele precisa mostrar isso, ele não vai usar disso sempre, tem que ser com muito mais moderação do que o Maquiavel está pontuando, né? Assim, porque a moderação da violência, né, é muito difícil de acontecer na realidade de Florença naquele momento. Então, me remeteu muito isso, você não ficou com essa impressão ao Erasmo, ao tratado do Erasmo? Sim, acho que sim. Sim, é um príncipe virtuoso, né? Mas, com certeza, acho que sim. E eu acho que a Lacan também, quando ela fala maquiavelismo do bem, me parece que ela está se referindo mais ao maquiavelismo do que a Maquiavel, né? Mas, assim, a ideia do arrependimento aqui, isso é muito ambíguo, né? O problema do Montaigne é essa constante ambiguidade, né, das coisas, né? Sim, essa ideia do príncipe virtuoso parece muito mais próxima do Erasmo, a postulação de um príncipe virtuoso. Mas me parece, e esse é o ponto, né, que esse arrependimento está dentro do cálculo. Esse arrependimento faz parte do cálculo. É preciso essa honestidade a que Montaigne se refere como fundamento da vida política, ela não está baseada num solo expressão de uma lei natural, ela está baseada no solo da eficácia. Então, por isso a atitude de Tibério, ela continua sendo virtuosa, embora Tibério não seja honesto. É a aparência da honestidade que é útil. A gente está no plano do cálculo, da eficácia. Então, é muito interessante que o primeiro exemplo que aparece no ensaio, que mostra, né, a tensão entre o útil e o honesto, mostre a utilidade da honestidade em termos de aparência apenas. A gente está operando no plano da eficácia das aparências. Então, concordo com você, a postulação de um príncipe virtuoso nos remete a Erasmo, sem dúvida. Mas essa ideia de um arrependimento aqui, ela é um pouco ambígua, porque não parece tanto referir ao príncipe de virtude em termos apenas morais, mas me parece em termos de eficácia. Né? Quando eu me arrependo, quando eu demonstro arrependimento, eu reinstauro os laços. Eu mostro, e nesse sentido, acho que nos remete um pouco a Maquiavel, o fato de eu empregar a perfeita não significa que eu sou perfeito. Né? É um cálculo. E eu preciso mostrar isso, eu preciso que isso se apresente aos olhos, né, dos súditos. Né? Então, é um texto ambíguo. Né? Eu acho que, fundamentalmente, é isso que a gente encontra aí no texto do Montaigne, eu já conversei muito com o Sérgio Cardoso sobre essa questão desse arrependimento príncipe, assim, e é difícil a gente, quando ele quer levar a coisa para o plano
mais propriamente da política, é difícil a gente não ver, como você observou, a gente não vê, quando ele postula um príncipe de virtude, a gente não vê uma moralidade interferindo aí, sabe? Embora não seja o primeiro plano do ensaio. O primeiro plano do ensaio, ele opera no plano da eficácia política. Mas esse arrependimento, em suma, né, ele tá muito articulado ao cálculo. Muito obrigada, Sérgio. Eu acho, né, assim, isso, Montaigne um autor dificílimo, por isso que eu admiro muito, né, o seu trabalho, do Sérgio, que entra nesse escopo, porque quando você acha que você entendeu, ele escapa, né, da sua mão e vai para um outro caminho, diz uma outra coisa no outro ensaio, é realmente dificílimo. Eu acho, Samuel, tem um comentário aqui no chat, você pode ler para a gente? Eu acho que é uma questão ou um comentário? Quer que eu leia? Se puder ler, que aí o Sérgio comenta também. Pergunta no chat: como a traição, enquanto estratégia política, pode ser vista como um meio legítimo para a manutenção do poder e as implicações éticas na relação entre o príncipe e seus privilégios? Aí ela comentou depois, mas pode ser, não sei se é junto ou um pouco de outra fala. A traição pode ser vista de uma forma de sobrevivência ou estratégia de poder. Justamente isso, né? É justamente disso que a gente estava falando, né? Uma estratégia, uma estratégia, veja, né? Como ele nos diz aqui, né? Como eu vinha dizendo, né? Essa passagem do ensaio, ela é bem chave, né? Quando uma circunstância urgente ou algum tumultuoso e inopinado acontecimento, por necessidade de sua condição, né? É o príncipe, traço do príncipe. Então, como a gente vinha dizendo na fala aqui, o útil e honesto, ele não é passível de uma solução unívoca. Você tem o útil e honesto pensado da perspectiva do próprio Montaigne. A gente viu ali que ele diz que a sorte o ajudou até aquele momento, né, para não entrar em contradição, né, consigo no cumprimento dos deveres. Ele é pensado de outra forma na condição do príncipe. Na verdade, de certa forma, aquele que aí tem a ver com a crítica da grandeza do Montaigne, né? Aquele que não está numa posição grandiosa tem muito mais liberdade de ação, né? Esse cara aqui está sendo constrangido, príncipe, pelas necessidades da vida política por sua posição de príncipe, por sua posição de poder. Então, me parece que a ideia ele diz aqui, veja que esse texto, ele pode ser interpretado tanto de uma forma de uma espécie de conselho, de um conselho ao príncipe, de um aconselhamento ao príncipe, ou seja, de um cálculo, de uma estratégia, quanto pode ser interpretado também como um diálogo interior da consciência, por parte desse príncipe, quando ele nos diz. Por necessidade de sua condição, obriga-o a faltar a sua palavra e a sua promessa, de qualquer outro modo, lança-o fora do seu dever habitual. Ele diz, ele deve atribuir essa necessidade a um golpe da vara divina. Vício não é, pois ele deixou sua razão por uma razão mais geral e poderosa, porém certamente é uma infelicidade. Né? Isso pode ser interpretado como um diálogo interior do próprio príncipe. Eu não sou vicioso, eu vou atribuir isso ao golpe da vara divina. Mas isso pode ser um aconselhamento. Haja desta forma. Atribua a um golpe da vara divina. Não é um vício. Portanto, é uma estratégia de sobrevivência. E ele nos diz, se teve que agir assim, que haja. Mas se o fez sem lamentar, se não lhe pesou na consciência, isso é sinal de que a sua consciência está em maus termos. Né? Você consegue justamente mostrar que essa perfídia ela foi uma perfídia necessária, pontual, como uma estratégia pontual de sobrevivência, justamente mostrando que você se arrependeu. Né? Eu não fiz pela minha vontade. Né? Mais adiante ele nos diz, né, Montaigne, acho que isso aqui é inequívoco, estes são exemplos perigosos, raras e doentias exceções de nossas regras naturais. Usa aqui até regras naturais. É preciso ceder a elas, mas com grande moderação e circunspecção. Nenhum benefício privado merece que por ele façamos tal violência à nossa consciência. O benefício público, sim.
mas só quando isso for muito evidente e muito importante. Então, é justamente essa ideia de que a traição ela pode ser empregada sem com que o príncipe perca a boa reputação frente aos seus súditos, é operada por esse arrependimento, né? Eu fui forçado a isso por um golpe da vara divina. Não sei se respondi a pergunta, mas eu acho que seria isso que eu teria a dizer, né, a respeito dessa. Obrigada, Sérgio. Janaína colocou aqui no chat, né, obrigado. E eu queria te perguntar se tem mais alguma questão para o Sérgio. Tá bom. Se não tivermos, né, mais questões, gostaria de agradecer novamente, né, a presença do Sérgio Xavier, professor da Unifesp. Seu texto já está publicado? Você vai publicar esse... O que eu publiquei agora foi sobre o do arrependimento, né? Eu tinha... que é o que eu tenho trabalhado atualmente. Eu publiquei artigos sobre o Dútilo Honesto mas com essa alguns parte, anos, puxando aí mas coisa que eu preciso reformular realmente. Entendi. Mas ainda essa visada eu não publiquei, não. Eu tô ainda trabalhando aqui, né? Quando publicar, Sérgio, avisa pra gente, assim como quando saírem, né, outras traduções também que vocês fazem, né, a Bianca. E o Iago está aqui escrevendo para você. Muito obrigada, Sérgio. Agradeço a organização do LEA, né? Então é isso, gente. Voltamos. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos e todas que estão aqui hoje conosco. Em breve a gente divulga lá a página no YouTube. Obrigada, né, a todos aqui. E voltamos em março com a conferência do professor Danilo Marcondes, para a gente começar os trabalhos aí já com ele. Depois a gente vai anunciando a agenda aos poucos. Participarei com certeza. Volte sim, Sérgio, quando quiser retornar. Estou vendo que o Pedro está aí também. A gente se vê então no nosso grupo, né, de renascimento, que eu espero voltar. Eu também não tenho comparecido. O Pedro está sempre. Pois é, o Pedro é mais assíduo, a gente está faltando bastante. Estou ativo no Decameron. Isso aí. Temos que voltar. Nem sei, a gente vai voltar para onde, né? De qual parte, né? Depois a gente... É um intervalo de tempo muito grande, né? Pois é, mas a gente retoma. Então, moçada, nos vemos, né, assim, em março, né? O Pedro e o Sérgio, espero revê-los aqui em breve lá no nosso grupo. E em março a gente retoma aqui as atividades do LER. Espero que com o Samuel, como bolsista de extensão, não vivemos mais sem ele, vai ser impossível, né, Samuel? Então, espero que essa bolsa se renove para que você continue aqui com a gente, né, nos auxiliando. Esse ano foi fundamental a tua presença, então já deixo claro aqui meu agradecimento aos organizadores e a tua ação aqui, né, de divulgação, de tudo, né? O Samuel faz praticamente tudo aqui no laboratório. Então é isso, gente. Muito obrigada. E a gente segue em março do ano que vem. Obrigado, pessoal. Obrigado por Sérgio. Até a próxima. Até a próxima.